Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Em nome de Deus, o clemente e o misericordioso, louvado seja Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra e de tudo quanto existe entre ambos. Ele é o soberano, é o sustentador de tudo que há neste vasto universo. A religião islâmica é baseada em pilares. Primeiramente, é formada por pilares práticos, ou o primeiro deles é o abstrato, que é a crença de que não há divindade além de Deus, é que Muhammad é o mensageiro de Deus. O segundo pilar que sustenta a religião é a oração. O terceiro é o pagamento de um tributo, que é o zakat. O quarto é o jejum do mês de Ramadã. E o quinto é a peregrinação à Casa Santa, desde que tenha condições para empreendê-lo. Mas essa crença, ela também tem que ter pilares que formam a fé. A crença é baseada também em pilares da fé, que seria a crença em um Deus único, a crença nos anjos, nos livros que foram revelados de Deus, nos profetas que Deus enviou e no dia do juízo final e na predestinação. Louvado seja Deus e que a paz de Deus esteja sobre todos os seus mensageiros. Reconhecemos que Muhammad é mensageiro de Deus, que Jesus é mensageiro de Deus, que Moisés é mensageiro de Deus, que Abraão é mensageiro de Deus, que Noé é mensageiro de Deus, e reconhecemos que só Deus deve ser adorado. Deus, o único Criador, o único que merece a nossa devoção e adoração. Sobre a crença, sobre a fé, devemos refletir e saber o que é exatamente a crença. Um dos versículos que cita os pontos de crença no Alcorão e cita os pilares da crença é o versículo no qual Deus Altíssimo diz: "Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi." O versículo diz: o mensageiro crê no que foi revelado a ele de seu Senhor. O mensageiro crê no que foi revelado a ele de Deus. Crê em Deus, nos seus anjos, nos seus livros, nos seus mensageiros, e não fazemos distinção alguma entre esses mensageiros. Aqui foram citados 4 pontos: Deus, os seus anjos, os seus livros, as escrituras sagradas, e os mensageiros que Deus enviou para mostrar a orientação ao ser humano, e para orientar o ser humano com estas escrituras. E ainda temos também a crença no último dia, no dia do juízo, ou na derradeira vida, ou na vida após a morte. Vários termos, vários nomes podem ser usados. E também a crença no pré-destino. Isso é conhecido no dito do profeta Muhammad s.a.w., que é relatado por Umar ibn al-Khattab, onde ele relata que o anjo Gabriel veio até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e perguntou a ele: me indique o que é a crença. Então o profeta Muhammad s.a.w. enumerou 6 pontos. Disse: você crer em Deus, nos seus anjos, nos seus livros, nos seus mensageiros, no dia do juízo, ou no último dia, e no pré-destino. Em resumo, esses são os 6 pilares da fé, os 6 pilares da crença. Mas o que é a crença? A crença, na verdade, é aquilo que você acredita com o coração, aquilo que você reconhece que existe. Porém, a crença você reconhece que existe sem vê-la, sem ver este fato, sem ver isto. A partir da informação que você tem, ou a partir dos sinais que você tem, que te levam a crer que existe tal coisa. Quanto às coisas às quais eu tenho acesso com os sentidos, eu vejo, eu ouço, eu toco, isto não é mais crença. Não se diz eu creio na mesa, e a mesa está aqui comigo, eu estou vendo ela, eu estou tocando nela, estou sentado na cadeira, eu creio na cadeira, não. Mas você crê no quê? No invisível, naquilo ao qual você não tem acesso. Por isso os versículos do Alcorão, logo no início do Alcorão,
Deus Altíssimo diz: Alif Lam Mim, Dhalika al-kitabu la rayba fih, hudan lil-muttaqin, alladhina yu'minuna bil-ghayb. Logo no início, este é um livro que, sem dúvida, é orientação para os piedosos. Depois cita quais as qualidades desses piedosos, dessas pessoas que creram nesse livro. Alladhina yu'minuna bil-ghayb. Aqueles que creem no invisível. Creem naquilo que lhes é informado da sua existência, creem nisso a partir daquilo, da confiança naquilo que Deus informou. Isso tem muitos detalhes, tem embasamento e é uma crença natural, uma crença racional. Naturalmente, todos os seres humanos, eles creem em Deus. Naturalmente acontece isso. Até mesmo o ateu, ele acaba crendo em Deus. Vai dizer um dia, graças a Deus. Sou ateu, graças a Deus. Sou ateu, graças a Deus. O sinal disso está onde? Quando acontece alguma coisa assim, e a pessoa ela está em desgraça, a pessoa está em necessidade, ai meu Deus. Um apuro, ai meu Deus. Ou no íntimo da pessoa ela não consegue negar. Só que para fugir daquilo que é o natural, ou por não ter as respostas racionais, eu acabo dizendo que não, existe uma força suprema, não dou o nome de Deus ou de Allah. Quanto ao fato do monoteísmo ser a base de todas as profecias, nós temos uma frase importante que é a seguinte: e cremos que o puro monoteísmo é a naturalidade na qual Deus criou o ser humano. Cremos que o monoteísmo é a naturalidade na qual Deus criou o ser humano. Como naturalidade? Temos um versículo no Alcorão onde Deus, o Altíssimo, diz assim: فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Deus, o Altíssimo, diz: esta é a religião natural na qual Deus criou o ser humano. Não há variação na criação de Deus. Esta é a religião reta, porém a maioria dos humanos não o sabem. Ou seja, o monoteísmo é a religião natural e o que está enraizado no íntimo de cada pessoa desde o seu nascimento. Agora, o que acontece com a pessoa e quais as influências, as interferências que ela tem depois, que fazem ela idolatrar junto com Deus, associar a Deus outros deuses ou negar a Deus, isto vem como interferência posterior. A base, no íntimo do ser humano, está a crença em um único Deus e a crença natural em Deus. Um exemplo assim para ilustrar isso: imaginem que uma pessoa ela nasce e ela é colocada num local onde ela não vai ter acesso a nada, não vai ter contato com ninguém. Esta pessoa ela vai crescer naturalmente ligada a Deus. Ela vai ver a criação do universo, ela vai ver o dia, a noite, o sol, a lua, vai ver tudo aquilo que abrange a vida, vai logo pensar: isto tem um Criador, tem um Feitor. E a este eu dou o nome de Deus, o Criador. Então esse é um exemplo bem básico. Então isso que eu quero dizer com a normalidade, com a naturalidade. Por isso as pessoas, antigamente, as pessoas mais simples, mais humildes, e hoje ainda as pessoas mais humildes, entendem muito melhor a crença do que os maiores cientistas. A ciência é uma graça e é um benefício para a humanidade, mas às vezes a ciência ela vem para o prejuízo de alguns indivíduos, que acabam querendo a prova material e a prova científica em todos os fatos, em todas as coisas. Quando na verdade nós não temos condições de provar todas as coisas materialmente. Até mesmo as coisas científicas que a gente tem não se provam materialmente, muitas coisas. Vamos dizer, eu tenho a caneta eu jogo, caiu. Por que caiu? Por que não foi para cima? A lei da gravidade. A lei da gravidade. Onde está a lei da gravidade? Eu não vi. Ela está invisível. Está invisível. Ela existe por quê? Porque você viu o sinal dela. Você viu que a caneta ela foi para baixo e não subiu. Também. A crença em Deus. Eu não vi.
Você não viu o mundo como é regido, como foi criado, como tem a perfeição, nascem os seres humanos, morrem, e tudo isso. Isso aí a gente vai ver cada sinal da criação de Deus como uma prova da sua existência. Na verdade, a pessoa humilde e simples, esse exemplo da pessoa mais, que é, vamos dizer, entre aspas, analfabeta. Foi dito uma vez, tinha um sábio, estava andando e as pessoas, a multidão andando atrás dele. Então uma mulher simples, uma senhora, perguntou: quem é este que as pessoas andam atrás dele? Então disseram para ela: este é fulano, ele tem 1000 provas da existência de Deus. Aí ela disse assim com toda a simplicidade: se ele não tivesse 1000 dúvidas, não precisava de 1000 provas. Coisa simples e normal e natural. Ainda é citado outro que foi estudar fora, assim, na cidade dele não tem faculdade, é uma cidade pequena, e a família dele simples. Então ele foi estudar. Quando voltou, se formou e tudo mais, veio o pai dele, com toda a humildade, e disse para ele: ô filho, o que você estudou? Ô pai, eu estudei filosofia. Fez curso de filosofia, se formou em filosofia, filósofo. Então, mas filho, o que é essa filosofia? O que é isso? O que você estudou lá? Como é que vai explicar para o homem simples agora, o pai dele nunca estudou, nunca foi à escola, o que é filosofia? Era hora do almoço, então ele disse para ele o seguinte: olha pai, filosofia ensina o senhor a provar que esse prato aqui são 2 pratos. Tem um prato de comida aqui. A filosofia vem ensinar para o senhor como é que eu vou provar que um prato são 2 pratos. O que o homem disse para ele? Disse para ele é o seguinte: então esse prato aqui é meu. O segundo que você provar, você come. Essa é a filosofia. Agora, a crença não precisa de filosofia. Precisa de simplicidade. Simplicidade. É uma coisa natural. Por quê? Porque na verdade a crença é uma responsabilidade, um encargo. Você não pode encarregar as pessoas de crerem numa coisa para a qual ela não tem acesso. É difícil ela entender. Então, é injustiça. E Deus é justo. Então, a justiça de Deus, a plena justiça de Deus, estabelece que a crença é uma coisa natural e é acessível a todas as pessoas. Portanto, o Islã e a religião que tem a aceitação e obediência aos ensinamentos de Deus. Nós cremos em tudo que Ele revelou, no tudo que Ele revelou a todos os profetas que antecederam o profeta Muhammad. Você não pensa que o muçulmano crê somente em Maomé, que é o nome dele em português mais entendido. Não, o muçulmano não pode ser muçulmano se ele não crer em todos os profetas que antecederam ao profeta Muhammad, em Moisés, em Abraão, em Jesus, em N profetas que receberam as mensagens e legaram essas mensagens para os nossos dias de hoje. Foram escolhidos por Deus devido às suas qualidades, ou mesmo Deus os preparou para serem mensageiros e legaram para nós até os nossos dias de hoje o monoteísmo, a crença em um Deus único, de que não há divindade além de Deus, somente a Ele nós devemos adorar. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louvado seja Deus e a bênção de Deus esteja sobre todos os seus mensageiros e seguidores. O monoteísmo, na verdade, é uma condição básica para a validade e aceitação da adoração do ser humano. Deus Altíssimo ainda também diz, naquilo que é relatado pelo profeta Muhammad, a paz de Deus esteja com ele, sallallahu alaihi wasallam: eu criei os meus servos todos monoteístas. Naturalmente, o ser humano nasce monoteísta, tendo no seu íntimo a inclinação e o direcionamento ao único Criador. Eu criei os meus servos todos monoteístas, e depois vieram os demônios e os desviaram da religião, e fizeram ilícito aquilo que eu fiz lícito para eles, com as fantasias que são criadas pelos seres humanos,
e as religiões que são estabelecidas, e filosofias e ideias, acabam por fazer proibido aquilo que Deus fez permitido. O que vem depois do monoteísmo, o politeísmo ou a idolatria, é algo que é posterior à origem, e a origem é o natural e é o básico. Então essa é a base. Então, o monoteísmo, eu criei todos os meus servos monoteístas. Depois temos o versículo onde Deus, o Altíssimo, ele cita o envio dos mensageiros. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Deus se dirige ao profeta Muhammad dizendo: e não enviei mensageiro algum antes de ti, sem que lhe tenha revelado, não há divindade além de mim, me adorem. Não há divindade além de mim, me adorem. Na origem e no início, a adoração única a Deus no monoteísmo. Com o desvio do ser humano e com o estabelecimento de certas crenças que não são a crença natural, Deus envia os mensageiros para quê? Para fazer os humanos voltarem à crença correta e ao monoteísmo. Coisa simples e comum. E depois daquele profeta enviado, as pessoas continuam seguindo os ensinamentos que ele deixou, e depois, quando há um desvio, Deus renova de novo a profecia e envia outro mensageiro, como fez com o profeta Jesus, o profeta Moisés e assim também outros profetas. Ainda também nos versículos do Alcorão sobre esta naturalidade, Deus o Altíssimo diz: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Deus o Altíssimo diz: nunca Deus concedeu a um homem o livro, a lei e a profecia, para que posteriormente ele dissesse aos homens: sejais devotos a mim em vez de Deus. Sejais devotos a mim, adorem-me em vez de adorarem a Deus, o único. Porém, sejais devotos a Deus pelo que ensinavam do livro e pelo que estudavam. E também não vos ordenou Deus que tomassem os anjos e os profetas deuses em vez de Deus. Esse versículo mostra qual é a função dos mensageiros, qual é a função da profecia, é fazer o ser humano retornar à adoração única a Deus. Dentro da naturalidade da crença, nós citávamos que é natural a crença em Deus. A crença em Deus é algo comum, natural, simples. Então, por que as pessoas não creem exatamente como os mensageiros pregam? Ou, se as pessoas creem, por que existe a adoração a outros deuses que não o Deus único? Há dois tipos de crença, ou o monoteísmo, se você quiser dizer assim. O monoteísmo divide-se em duas partes. Você crer na unicidade de Deus como Criador. Esse é o ponto natural, em que as pessoas não têm divergência alguma. A base fundamental de tudo. Depois, a outra parte, segundo ponto, a devoção a Deus único. É aqui que se divergem os humanos. Um ser humano pode chegar e dizer, e tem uma ideia, uma crença, uma religião. Ele diz: eu creio em Deus e Ele me criou, mas só que eu adoro a tal santo por ele ser o intermediário entre eu e Deus. Essa é uma ideia. Há a unicidade na criação, esse aqui é ponto de consenso praticamente e naturalidade. E há a unicidade na adoração. Aqui é o ponto de divergência. Unicidade na criação, crer que Deus é o único Criador, que Deus é o soberano, que Deus é o mantenedor, que Deus é o todo-poderoso. Essa crença é natural. Deus nos ilustra isso no Alcorão Sagrado também e diz: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Deus nos diz assim: e se você perguntar a eles, está falando sobre os idólatras da época do profeta Muhammad que residiam em Meca. Se você perguntar a eles quem criou os céus e a terra, eles vão dizer: Allah, Deus. Eles responderão Deus.
Eles não vão responder que quem criou os céus e a terra era, por exemplo, o ídolo que eles tinham, Al-Lat, Al-Uzza. Eles não vão citar o nome dos ídolos. Não é aquele ídolo que eles adoram que criou os céus e a terra. E aí, dentro dessa naturalidade também, são citados os versículos. Um versículo também do Alcorão, e quando eles estão em terra firme, eles idolatram e associam junto com Deus outros deuses, seguem as tradições do seu povo. E quando estão em alto mar e vem aquela tempestade, eles dizem, vamos dizer assim, bem simples e bem abrasileirado, ai meu Deus. Quando está na hora do apuro, ai meu Deus. Agora, quando estão em terra firme, voltam à tradição. Então, tudo isso nos leva a crer que todo ser humano tem enraizado em seu íntimo a crença na unicidade divina, a crença na unicidade de Deus na sua criação, na sua soberania. Aí vem o outro ponto, que é a unicidade da adoração. A unicidade na adoração, ela é baseada na unicidade da criação. Ninguém adora a Deus único sem crer nele. Agora, pode ser que uma pessoa ela crê em Deus único como Criador, mas não adora Ele. O que leva, por exemplo, o ser humano a adorar outros deuses em vez de Deus? Essa é uma das questões que nós vemos, por exemplo, muitos se apelam, como dissemos, a santos, para colocá-los como intermediários. Porque essa fragilidade do ser humano, ele sabe quem o criou é Deus, certo? E Deus não criou os seres humanos e os gênios tão somente para adorá-lo. Então, por que esse ser humano, ele volta a adorar outras divindades, ele cria outras divindades em vez de Deus? Na verdade, como lemos no texto, há o desvio. E o que acontece? O ser humano também gosta de materializar as coisas. Ele gosta de ter um símbolo para ele chegar através daquele símbolo a Deus. Mas como a gente disse, a crença é no quê? No invisível. Você crê em Deus e adora a Deus segundo aquilo que você crê que é estabelecido por Ele. Então, uma das razões é o quê? É a materialização. Por isso, quando entramos na mesquita, as pessoas que entram nas mesquitas, mesmo não sendo muçulmanas, vêm para visitar e conhecer, se sentem bem. Dizem o quê? Não tem nada assim. Como é que no que vocês se dirigem para representar Deus? Não há representação. É importante isso. Então não há representação, é Deus. Então as pessoas gostam de materializar. Agora, isto está no íntimo do ser humano. O monoteísmo está no íntimo de cada um. Agora, o que faz a pessoa ela esquecer o que está no íntimo dela? Eu sou monoteísta, adorador só a Deus, e naturalmente, como você está alegando, a vida, normalmente como ela é, leva a crença em Deus único. Uma das coisas que desviam o ser humano disso, o que a gente chama em árabe de tikrar al-mashhad. Você vê os sinais de Deus na criação e tudo te leva a crer em Deus, a adorar a Deus, a se dirigir a Deus. Só que você tem a rotina ou a repetição dos fatos. A repetição dos fatos te fazem não lembrar mais das graças, das dádivas, ou lembrar de que tem alguém que está te agraciando e te dando. O exemplo da pessoa que tem tudo, e de tão costumeiro na vida dessa pessoa ela ter tudo, ela não lembra mais de agradecer. É uma coisa comum para ela. Eu olho para o mundo, eu olho para a natureza, eu digo, olha como é bela a Mãe Natureza. A Mãe Natureza, como a natureza é bela, como ela é bonita, olha o que a natureza nos concedeu. Vocês não ouvem as pessoas falarem assim? A natureza concedeu para nós? Quem criou a natureza? Aí vem um raciocínio. Quem criou a natureza? Obra do ser humano, obra do cientista. Esse cientista ontem não existia e amanhã também não vai existir, vai ter fim. E quem deu existência a ele, quem deu fim a ele? Deus. Um exemplo da repetição dos fatos. Nós temos a nossa rotina. Eu amanheço, vou ao meu trabalho, almoço, continuo trabalhando, volto para casa. Amanhece, anoitece. Chega o sábado, é um feriado para tal pessoa.
domingo é um dia de reunião familiar, é outro feriado, aí também a semana começa e assim vai. O que acontece? Rotina. Eu me esqueço, amanhece e anoitece. E quem fez amanhecer e anoitecer? Então, a reflexão é muito importante por causa disso, para que nós voltemos à natureza humana, à naturalidade, e voltemos assim como é a nossa origem, a origem monoteísta, voltados a um único Deus, o Criador, e o único que merece adoração. Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'du, fassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Em nome de Deus, clemente e misericordioso, reconhecemos que é a única divindade, que é o Senhor do mundo e o Criador do universo, e reconhecemos que é o único que merece adoração. Testemunhamos que Muhammad, Jesus, Moisés, Noé, Abraão e tantos outros mensageiros são mensageiros de Deus para orientar o ser humano. No programa passado estávamos a comentar algo sobre a crença, o que é a crença, no que cremos, como cremos. E introduzimos sobre isto com a crença em Deus, a crença em Deus, o Altíssimo. E estávamos a falar que a crença em Deus é algo natural. Por isso Deus no Alcorão Sagrado ele diz: فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. É a natureza na qual Deus criou o ser humano. Esta é a religião reta, não há mudança na criação de Deus, porém a maioria das pessoas não o sabem. Então a natureza e a prova natural é a maior prova da existência de Deus, aquilo que carregamos nos nossos íntimos, de que Deus, Ele nos criou e Deus nos criou para um propósito e é o iniciador de tudo. Com a prova natural também nos vem a prova racional, a prova do raciocínio, a prova criacional também pode ser chamada. Porque às vezes a prova natural, como estávamos a dizer, ela acaba por ser insensível um pouco, acaba por adormecer. Por que razões? Dissemos, a primeira razão do adormecimento desta fé, desta crença que há naturalmente no coração do ser humano, a primeira razão, o repetir dos fatos, a rotina. Nós vermos as coisas e não darmos o verdadeiro valor que estas coisas merecem. Nós olharmos para o dia, a noite, o sol, a lua, tudo que temos de sustento na vida, para os seres humanos, os animais, a vegetação, e olharmos para isso como algo que a natureza mesmo concedeu a ela mesma essa dádiva e fica por isso mesmo. Porém não é assim. Então vamos hoje ler e vamos fazer um pouco diferente hoje. Hoje vamos ler muitos versículos do Alcorão para entendermos como Deus quer ressuscitar a sensibilidade da crença nele. Antes de lermos alguns versículos, uma outra razão para, como estamos a chamar, para a insensibilidade da crença natural, ou para o adormecimento da crença natural, a ocupação do ser humano. O ser humano se ocupa, está sempre ocupado com seus afazeres, trabalho, estudo. O que eu faço? Eu estudo. Não tenho tempo, eu não penso sobre a vida. Eu durmo, acordo, durmo, e não sei por que durmo, e não sei por que acordo. E esse é o pior problema. E também pode ser que a pessoa acaba por fazer adormecer a sua fé natural dentro do coração, porque não quer se submeter, não quer regras, não quer ler a orientação, não quer ler a instrução. Na verdade, o que é religião? O que é Islã? Submissão voluntária à vontade de Deus. Isto significa que Deus te criou e te deu uma orientação, te deu um relacionamento com Ele. E é uma honra para o ser humano ele ter isto. Então vamos ler alguns versículos do Alcorão que nos fazem lembrar um pouco desta prova natural, nos fazem lembrar um pouco da naturalidade. E com isso vocês vão perceber como a existência divina é algo racional.
Em alguns versículos do Alcorão, Deus o Altíssimo, ele nos diz: وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَجَعَلْنَا فِيهَا حَبًّا وَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَقَدَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. Uma das maneiras que com as quais Deus nos faz acordar para a realidade da sua existência e nos faz acordar para a crença natural são os versículos onde Ele mostra e nos convida a refletir sobre o universo e a criação do universo. Então, nos versículos, Deus aqui diz: e é um sinal para eles a terra morta. Vivificamo-la e dela fazemos sair grãos, então deles comem. E nela fazemos jardins de tamareiras e videiras. E dela fazemos emanar fontes, para que eles comam de seus frutos e do que suas próprias mãos fazem. Então, não agradecem? Nos lembra sobre o nosso próprio alimento. Quando eu disse repetição dos fatos, a nossa rotina é se alimentar, comer e viver. Alguém olha para o seu alimento e pensa como esse alimento veio parar na nossa mesa, como Deus criou todo um sistema para que isto seja um alimento para mim, como esse grão foi plantado, foi semeado, foi colhido, foi tratado, depois colhido, depois empacotado, chegou até a minha casa, até a minha mesa. E todo o serviço que aconteceu, será que foi à toa? Quem é que decretou tudo isso? Então Deus diz: لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ, para que eles comam de seus frutos e do que suas mãos mesmas fazem. Então eles não agradecem. Aí depois a conclusão: glorificado seja quem criou todos os casais do que a terra brota, e deles mesmos e do que não sabem. E é um sinal para eles a noite, da qual esfolamos o dia. Um sinal à noite, e da noite nasce o dia. Então ei-los imersos nas trevas. E o sol corre para uma morada pertencente a ele. Esta é a determinação do Todo-Poderoso, do Onisciente. E a lua determinamo-lhe fases, até tornar-se como o velho racemo da tamareira. Não é ou seja, o crescente. Não é concebível ao sol atingir a lua, nem a noite antecipar-se ao dia, e cada qual voga em uma órbita. Quem criou tudo isso? Sem dúvida, Deus o Altíssimo. Então Ele nos leva a refletir sobre a prova racional. E a prova racional ela é baseada em, podemos resumir em 3 pontos básicos. Que pontos básicos? O primeiro ponto: o fato de que para todo feito existe um feitor. Nós vemos tudo que a gente tem na vida, para tudo isso tem que haver alguém que criou, alguém que fabricou, alguém que projetou. E como é que a gente quer que um universo cheio de perfeição e cheio de sortimento, nós queremos que isto tenha acontecido à toa? Ou que Deus tenha criado isso sem estabelecer e decretar uma orientação? Jamais. Glorificado seja Ele de fazer algo sem um decreto sábio e poderoso. Um outro ponto, um outro fundamento racional também se baseia no seguinte: o feito é um reflexo do poder do Criador. O feito, a criação, é um reflexo do poder do Criador e um reflexo de algumas de suas características. Quando você vê alguma fabricação bem feita, bem planejada,
você logo deduz que o fabricante disso é alguém que bem projeta, é alguém sábio, alguém inteligente. Então, a criação do universo, toda a perfeição, toda essa órbita do universo que a gente agora leu no Alcorão, e todos esses sinais, eles são provas de que por trás do universo existe um Criador sábio, poderoso e que criou tudo para o ser humano e não criou à toa. Então, primeira coisa, para todo feito existe um feitor. Segunda coisa, a criação é reflexo das qualidades do Criador, do poder e da perfeição deste Criador. Um terceiro ponto importante e bonito refletir nele, o feito, a criação, ela nunca pode ser atribuída a quem é incapaz de fazer este feito. A criação não pode ser, nunca, jamais, atribuída a alguém que é incapaz de criar. Por isso, no Alcorão também, dentre alguns versículos, nós lemos, ou eles foram criados do nada, ou eles são os próprios criadores. Não, Deus é o Criador, Deus criou. Você não, quando vê alguma coisa bem planejada, bem fabricada, você nunca pode atribuir esta fabricação perfeita a alguém que não tem capacidade de fazê-lo. Por exemplo, você nunca vai poder atribuir a alguém que é mudo que ele fala bem. Alguém já falou para você, olha, aquele mudo fala bem, é muito eloquente. Jamais isso. Ou alguém que não tem, é irracional. Esse irracional, ele chegou à lua e ele fez uma grande fabricação, inventou algo de muito benéfico para a humanidade. Jamais você vai concluir isso. Então tudo isso nos leva a crer em Deus, uma crença saudável, uma crença racional, uma crença firme e convicta. Leamos então mais alguns versículos também que nos levam a crer em Deus e a fazer ressuscitar esse sentimento natural da crença em Deus. Em alguns versículos, Deus o Altíssimo nos diz: Alif Lam Mim, tilka ayatul kitabi walladhi unzila ilayka min rabbika al-haq, walakinna akthara an-nasi la yu'minun. Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighayri 'amadin tarawnaha, thumma istawa 'ala al-'arsh wa sakhkhara ash-shamsa wal-qamar. كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. Alif Lam Mim Ra. Esses são os versículos do livro. E o que foi descido para ti, Muhammad, de teu Senhor é a verdade, mas a maioria dos homens não crê. Allah, Deus, é quem elevou os céus, sem colunas que vejais. Em seguida estabeleceu-se no trono e submeteu o sol e a lua, cada qual corre até um termo designado. Ele administra a ordem de tudo e aclara os sinais para vos convencerdes do deparar de vosso Senhor. Aclara os versículos, aclara os sinais, para que nos submetamos a Ele, leiamos a sua orientação e saibamos que haverá um dia o julgamento, o deparar com o Senhor dos céus e da terra. E depois continuam os sinais para acender a fé de novo no seu coração. E Ele é quem estendeu a terra e nela fez assentes montanhas. Agora se transfere para a terra e para as montanhas. E rios, e de todos os frutos nela fez um par, um casal. Ele faz a noite encobrir o dia. Por certo, há nisso sinais para um povo que reflete. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. E Deus o Altíssimo também em outros versículos fala sobre a terra. Vamos contemplar e observar a terra. Na verdade, antes de ler esse versículo, algo também que nos chama a atenção, nós temos o livro de Deus lido, aquele que nós lemos, aquele livro que nós recitamos. E o universo também é um livro, porém é um livro contemplado, observado,
um livro que você olha para ele e lê, junto com esta contemplação, a criação de Deus e chega à conclusão da sua existência. Nós aqui lemos e recitamos aquilo que Deus decretou como sua orientação, seu livro, e deixou escrito para nós. E depois de lermos, devemos olhar para todas essas criações que Deus as cita. Em outros versículos, وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا, e a terra estendemos-la. وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ, e nela implantamos assentes montanhas, e nela fizemos germinar de toda coisa, no justo peso. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ, e nela fizemos meios de subsistência para vós e para aqueles aos quais não estáis dando sustento. Quem é que sustenta o mundo? Eu? Você? Não. Quem é que decretou todo esse meio de sustento, de subsistência para nós? Foi algum rei? Algum poderoso? Algum rico? Ninguém. Eu? Você? Não. Quem? Deus. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ, e não há coisa alguma sem que estejam junto de nós seus cofres, e não a fazemos descer senão na medida certa. E depois Deus cita sobre as nuvens e a chuva, وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ. Enviamos os ventos fecundantes e fazemos descer do céu água e lhe damos-la de beber, e não sois seus retentores. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, fassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Em nome de Deus clemente e misericordioso, a paz de Deus esteja sobre o profeta Muhammad e sobre todos os seus companheiros e seguidores e sobre todos os outros profetas. Nos encontramos mais uma vez para refletirmos um pouco sobre os sinais de Deus no universo, para fazer ressuscitar a realidade da existência de Deus em nossos corações, para acender em nossos corações a importância da crença, a importância da religiosidade, a importância da submissão à orientação de Deus. Havíamos citado no encontro anterior os versículos, ou alguns exemplos dos versículos que nos fazem contemplar a criação de Deus no universo. E então este foi um ponto primeiro, que seria a contemplação de tudo o que Deus criou no universo. O segundo ponto, que vai fazer ressuscitar a fé e vai nos fazer sentir realmente a existência de Deus e sentir realmente o que significa a crença e sentir realmente por que nós somos necessitados e precisamos da adoração a Deus e da submissão a Ele. Um outro ponto é o que chamamos em língua árabe ar-rizq. Deus nos chama a refletir sobre o sustento, como Deus estabeleceu para nós o sustento nesta vida. Citamos 2 exemplos do Alcorão e lemos estes versículos e refletimos um pouco. Nos primeiros versículos que vamos ler, Deus Altíssimo diz: قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ. A reflexão sobre a noite. Dize: vistes, se Deus fizesse a noite perpétua sobre vós, noite permanente, não há dia, até o dia da ressurreição, que outro Deus, além de Allah, além de Deus o Altíssimo, vos faria chegar luminosidade? Então, não ouvis? Depois o outro versículo se transfere para o dia. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Dize: vistes, se Deus fizesse o dia perpétuo sobre vós até o dia da ressurreição,
Que outro Deus, além de Deus, o Altíssimo, vos faria chegar uma noite em que repousasseis? Então, não enxergais? Quando falou sobre a noite, a escuridão, falou, não ouvis? Quando falou sobre o dia, não enxergais? E depois, a conclusão, وَمِنْ رَحْمَتِهِ, e de sua misericórdia, وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. E de sua misericórdia, Ele fez-vos a noite e o dia, para naquela repousardes, para que na noite vocês tenham repouso, e para neste, no dia, buscardes algo de seu favor. No dia, Deus fez o dia para buscar o sustento. No dia há vida, na noite há repouso. Então, nos versículos anteriores, Deus diz, já pensou se só existisse noite? Quem é que iria trazer um dia no qual vocês pudessem viver? No qual vocês pudessem ter luz para ir procurar o sustento? E se só existisse dia? Quem dos deuses que são inventados pelo ser humano pode e tem o poder de trazer a noite para repousar? E aí depois a conclusão, e de sua misericórdia Ele vos fez a noite e o dia, para naquela repousardes e para neste buscardes algo de seu favor, e para serdes agradecidos. A noite e o dia, duas coisas. A primeira, para você, para o seu sustento, para o meu sustento, eu trabalho, eu busco viver, estudar, conhecer a vida, eu vivo. E a segunda coisa, a obrigação perante aquele que deu a noite e o dia, deu o sustento, deu a vida, que seria o agradecimento. Para buscardes algo de seu favor e para serdes agradecidos. E para serdes agradecidos. Outros versículos ainda sobre o sustento. Então, o segundo ponto, para lembrarmos da fé natural que temos enraizada em nossos corações, porém pode ser que esteja adormecida, ou pode às vezes adormecer, aí nós não acordamos para a importância da adoração a Deus, para a importância da oração, para a importância do jejum. Agora, de jejum, nós temos a obrigação de pensar, de refletir sobre essas coisas. O primeiro ponto que ressuscita esta fé, a gente citou, os sinais de Deus no universo, a criação de tudo. O segundo ponto, o sustento. Estamos a citar os versículos. Então, o segundo grupo de versículos, o qual podemos citar, Deus o Altíssimo, Ele diz, أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّ لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ. Vistes o que lavrais, a plantação que vocês semeiam, colhem, sois vós que os semeais, ou somos nós o semeador? Se quiséssemos, falo-íamos pulvério, então permaneceríeis exclamando, por certo estamos onerados, ou aliás, desprovidos. Se Deus quisesse, fazia toda essa terra árida, sem uma planta que brota, sem uma semente que cresce, sem um fruto que é colhido para o ser humano. E assim também os versículos continuam. E vistes a água que bebeis? أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ. A água. Vamos refletir. Vamos fazer desta reflexão, desta leitura, algo de resultante para a nossa vida, algo de benéfico para mudar realmente a nossa maneira de ver a vida. A água, e vistes a água que bebeis, sois vós que a fazeis descer dos céus, ou somos nós que a fazemos descer, ou é Deus que a faz descer? Se quiséssemos, falaríamos salsíssima, ou seja, se quiséssemos, falaríamos salgada. Então, que vós agradeceis. Se fosse salgada, quem beberia água? Quem bebe água do oceano?
E depois vem também até a lembrança do fogo. E vistes o fogo que ateais, sois vós que fazeis surgir sua árvore, ou somos nós que a fazemos surgir? A lenha, a madeira para fazer a fogueira, e também até mesmo tudo que é utilizado hoje das árvores para a fabricação de tantos mantimentos para o ser humano. Quem é que fez esta árvore crescer na terra? Somos nós ou Deus? Vem a reflexão. Nós o fizemos como lembrança e proveito para os viajantes do deserto. Então, a conclusão: glorificai o nome de teu magnífico Senhor. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم. Glorificado seja Deus, assim como Ele ordenou que nós o glorifiquemos. Quando nós falamos de crença, querido irmão, querida irmã, quando falamos de crença, não é a crença somente aquilo que a pessoa carrega no coração. Eu creio em Deus. Ah, mas eu creio em Deus. Não é só isso. Precisa de haver uma vida para esta crença. Esta crença precisa ser traduzida na vida, praticada. Nada do que fazemos na vida se baseia só em palavras. Imaginem uma pessoa chega até mim e fala para mim: eu gosto tanto de você, você é uma doçura, é um amor de pessoa. O que ele faz? Porém ele chega, pega uma faca e me dá na barriga, me mata. Você vai levar em consideração o que ele falou ou o que ele fez? Ele me disse: eu te amo, você é a melhor pessoa do mundo para mim. Eu jamais farei um mal para você. E vou te defender até mesmo do mal. Só que a ação dele foi contrária ao que ele falou. O que ele fez? Me matou. Imaginem outra pessoa, não fala nada para mim. Apenas deixa o respeito que ele tem por mim, ou a amizade, o amor e o carinho que ele tem comigo, guardado para si mesmo. E ele faz o bem para mim. Ele me beneficia. Então, você vai levar em consideração, ele não falou nada, então ele te odeia? Ou você vai levar em consideração que, olha a ação dele e a benfeitoria dele para com essa pessoa? Assim também, que entendamos a crença, a pessoa sentar, cruzar as pernas e se orgulhar, viver, come do sustento que Deus deu, usa do universo que Deus criou, cruza as pernas, senta, aproveita e diz: eu creio em Deus. Não é esta a crença. Então, a segunda parte da crença, a segunda parte do monoteísmo, a segunda parte da unicidade de Deus, é a unicidade na adoração. Você se dirigir a Ele, se submeter a Ele e dizer: eu sou de Deus. Na verdade, todos nós somos propriedade dele. Porém, há os que reconhecem, há os que não reconhecem. E há os que reconhecem meio a meio. Eu sou metade, a outra metade deixa para mim que eu quero usar. E assim por diante. Esses são só exemplos para nós refletirmos um pouco. Alguns versículos fazem menção mais à adoração e liga a criação e tudo aquilo que Deus deu para nós para a obrigatoriedade de se adorar a Deus. E Deus o Altíssimo, Ele nos diz: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Não criei os gênios e os humanos senão para me adorarem. Não quero deles sustento algum, nem quero que me alimentem. Deus deu a vida para nós construirmos a vida, nos fez suceder uma geração, suceder a outra, e há uma responsabilidade nisso. É relatado na interpretação de alguns versículos do Alcorão que Deus o Altíssimo, no dia do juízo, no dia do julgamento, quando as pessoas, cada grupo tiver tido a tua morada no inferno, a tua morada no paraíso, aqueles que estarão no inferno, Deus perguntará para eles: se vocês tivessem o mundo inteiro, reinassem o mundo inteiro, todo o mundo é seu, é sua propriedade, você daria essa sua posse de resgate para se salvar desse castigo agora? Aí a pessoa diz: claro, eu dou tudo que eu tenho eu dou para me resgatar do castigo, do tormento, do inferno. Então Deus o Altíssimo dirá: قَدْ أَرَدْتُ مِنْكَ مَا هُوَ أَهْوَنُ مِنْ ذَلِكَ
ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك. Aí Deus responde: eu quis de você algo que é muito mais simples que isso, muito mais barato, e algo que você possuía e todos possuíam. Eu quis de você que você me adorasse e não associasse ninguém a mim. E você se recusou e quis idolatrar alguém comigo, e não se submeteu a mim. Este é o exemplo de uma das causas de se merecer o castigo, o tormento. Não assimilar aquilo que Deus nos deu como orientação. Vamos ler alguns versículos que ainda falam sobre as dádivas de Deus, a criação de Deus no universo, e ligam esta criação, ligam a reflexão e a contemplação de todos esses sinais que Deus nos deu e de toda essa criação que Deus criou para nós com a adoração. Deus Altíssimo, Ele diz: قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. Dize: louvor a Allah, e que a paz seja sobre seus servos, que Ele escolheu. Qual é melhor, Allah ou que eles idolatram? Quem é melhor? O que é melhor? Deus ou aquilo que eles idolatram? E aqui é cabível nós lembrarmos que quando a gente fala idolatram, é um ídolo formado, uma imagem. Mas pode ser que a pessoa está a idolatrar a si mesmo e não sabe. O orgulhoso, o que ele faz? Ele adora alguém? Ele adora a si mesmo, adora o seu ego. Aquele que só quer saber de satisfazer os seus desejos e de se alimentar e comer do sustento de Deus na vida, ele o que está fazendo? Está a adorar o seu ego. Então aí depois os versículos continuam e Deus lembra das outras criações. Não é Ele quem criou os céus e a terra e vos fez descer do céu água e com ela fazemos brotar pomares, cujas árvores não vos é possível fazer desbrotar? Ninguém tem condições de fazer brotar a não ser Deus. Há outro Deus junto de Deus, junto de Allah? Não, mas eles são um povo que equipara outros a Deus. O povo da época do profeta Muhammad equiparava junto com Deus outros deuses e tinha um ídolo para cada dia do ano. 360 ídolos para o ano inteiro. E depois Deus ainda continua: não é Ele quem fez da terra um lugar de morar e fez através dela rios e fez-lhe ascentes montanhas e fez barreira entre os dois mares. Inclusive essa barreira entre os dois mares é um milagre científico que mostra a realidade divina do Alcorão, entre outras centenas de milagres científicos. Não é o nosso assunto agora, porém só uma lembrança disso. E aí depois a conclusão. Ainda tem mais 2, 3 versículos, todos citando os sinais de Deus no universo e a criação de Deus, e depois vem a conclusão. Não é Ele quem inicia a criação, em seguida a repete. Deus iniciou a sua criação, em seguida vai a repetir. Como? Com a ressurreição, que é um assunto, um outro ponto de crença que podemos abordar em outra ocasião. E quem vos dá sustento do céu e da terra? Há outro Deus junto de Deus? Há outro Deus junto com Deus o Altíssimo? Jamais. أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وتابعيه بإحسان إلى يوم الدين. Em nome de Deus, clemente e misericordioso. A paz e a bênção de Deus esteja sobre o seu mensageiro Muhammad e todos os seus mensageiros anteriores, os seus seguidores até o dia do juízo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Estávamos a citar a crença em Deus e citamos a prova natural da crença em Deus e a prova racional. Citamos que a crença ela é natural dentro do íntimo de cada ser humano e para fortificar esta crença natural que existe dentro do coração de cada um de nós, temos a prova racional, a prova criacional. Porém, esta prova, esta crença, às vezes ela se torna inerte, ela fica insensível.
E o ser humano, ele se distrai e acaba por não lembrar muito da existência de Deus e da sua dependência de Deus e da obrigatoriedade dele se submeter a Deus. Aí vem os versículos do Alcorão para nos resgatar essa fé e para reacender esta fé dentro de cada um de nós. Nós citamos, por exemplo, que uma das causas que fazem a crença apagar um pouco a repetição dos fatos, a rotina, a ocupação do ser humano, a ocupação do homem com seus afazeres, com a satisfação dos seus prazeres mundanos e assim por diante. E citamos que Deus nos lembra e nos ordena a refletir sobre a sua criação. E lemos alguns versículos. Citamos também que Deus nos ordena a refletir sobre o sustento. Quem é que nos dá o sustento e nos fez no universo todo um ciclo para a nossa vida. E agora vamos refletir sobre um outro fato que Deus nos lembra sobre ele para que esta fé reacenda. Deus nos mostra a realidade da vida e da morte com a apresentação das etapas da vida. Com a apresentação das etapas da vida e da morte. Portanto, neste momento agora, vamos refletir sobre a vida e a morte como uma maneira de reacender a crença natural que existe dentro de cada um de nós. Como isto? Nós nascemos, nós crescemos, em condições normais, envelhecemos e morremos. E há quem morre antes. Por isso, Deus o Altíssimo cita em seus versículos o seguinte: أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. E o ser humano não viu que o criamos de sêmen, que o criamos de uma gota seminal, então ei-lo adversário declarado. Não vê o ser humano que ele não existia, não era nada, e a partir de um esperma, Deus fez este ser humano existir? E esquecendo sua criação, propõe para nós um exemplo. Qual é esse exemplo? Diz: quem dará vida aos ossos enquanto resquícios? Quem dará vida aos ossos quando estes estiverem decompostos? Aí Deus responde: dize, você que crê nessas palavras, diga. Ou você, Muhammad, a quem foram revelados estes versículos, diga. Quem os fez surgir da vez primeira? Quem é que vai fazer ressuscitar estes ossos depois de decompostos? Quem os fez surgir da vez primeira? Dar-lhes a vida, e ele de todas as criaturas é onisciente. Este é um dos versículos e uma das maneiras que Deus expõe para nós a realidade da vida e da morte. Por que negamos a Deus? E por que negamos a se submeter a Ele, sendo Ele o Criador da vez primeira e sendo Ele aquele que vai criar e nos ressuscitar a segunda vez? Também, se a gente refletir sobre a infância, o nosso nascimento, a infância, a adolescência, a juventude, a velhice, e vejamos quantas e quantas pessoas hoje vivem junto conosco, e antigamente, há 100 anos atrás, onde estávamos nós? E quem vivia na geração anterior a nossa, 100 anos atrás, onde estão agora? Esta realidade da vida e da morte te faz lembrar de que existe um ser supremo, sublime, que é Deus, o Criador de tudo e de todos e de todo o universo. Aí refletimos, nós escolhemos nascer no dia em que nascemos? Quem de vocês escolheu o dia em que nasceu? Quem de vocês escolheu o sexo com o qual nasceu? Quem de nós escolheu que nasceríamos no Brasil? E assim outros povos, outras pessoas nasceram em outras partes do mundo. Tudo isso é dependente ou independente? Tudo isso é dependente do decreto de Deus, por isso devemos retornar a Ele e reacender essa crença nele. Outros versículos também. هو الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة
ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. Allah é quem vos criou da fragilidade. Em seguida, fez depois da fragilidade força. Em seguida, fez depois da força fragilidade e cabelo grisalho. Ele cria o que quer e Ele é o onisciente, o onipotente. Então Deus nos criou da fraqueza. Ainda na infância, ainda quando necessitamos dos cuidados de nossas mães, de nossos pais, ainda na infância somos fracos, temos a fragilidade. Depois crescemos, somos jovens, somos fortes. E aí algumas pessoas pensam que são independentes. Quando se veem fortes, se veem independentes, e até mesmo nisso há uma lembrança quanto ao que diz respeito à educação e ao relacionamento entre pais e filhos. Há adolescentes hoje que pensam que são independentes de seus pais e não devem nada a seus pais. Nenhum tipo de obediência, de respeito, de benevolência. E não precisam zelar pelos seus pais como seus pais zelaram por eles quando ainda eram frágeis e necessitavam de cuidados. E aí depois disso, quando somos fortes, se Deus decretar para nós que chegaremos a uma idade avançada, nos vem a fragilidade mais uma vez. Quem fez isso? Aí Deus no fim dos versículos diz: يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ. Ele cria o que deseja. E cria da maneira que deseja e tem controle sobre todos estes seres humanos e sobre todos os outros seres que também têm este mesmo sistema na vida. Então Deus nos decretou a vida desta maneira. Decretou a vida e a morte, porém o ser humano às vezes esquece essa realidade. E o seu sentimento e a sua lembrança na existência de Deus e no fato de Deus nos ter criado e nos ter dado a vida necessita ser reacendido, e vêm esses versículos, estas lembranças para reacenderem este significado em todos nós. Outros versículos também, Deus Altíssimo nos fala sobre a vida vegetal, como a vida vegetal também, ela tem este mesmo sistema de nascer e depois morrer. Deus Altíssimo diz: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه. Não viste que Allah faz descer do céu a água e fala introduzir em nascentes na terra? Faz a água se introduzir em nascentes na terra. Em seguida faz sair com ela, com esta água, searas de variadas cores. Depois ressecam-se. ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما. Então tu as vês amarelecidas. Tem a vida, depois de florir e de brotar, o que acontece com elas? Elas se tornam secas. Então, nisso há sinais para os dotados de discernimento. Sempre a crença é racional. É importante nós sempre citarmos isso. A crença é racional. E tem certos pontos de crença que vão se basear na crença racional, porém são crenças no invisível, como a crença nos anjos, a crença na vida após a morte, coisas às quais nós não temos acesso, mas são citadas por Deus racionalmente para que o ser humano ele tenha convicção da existência destas coisas. Ainda outros versículos mais sobre a morte e a vida. Deus Altíssimo nos diz: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Bendito aquele em cujas mãos está a soberania, em cujas mãos está o reino, é o dono, o possuidor de tudo. Glorificado seja Ele, bendito seja Ele, subhanahu wa ta'ala. E Ele sobre todas as coisas é onipotente. Sobre todas as coisas Ele pode e tem o pleno poder. A criação do universo e o sistema que vivemos no universo e a perfeição do universo é um sinal disto. Como dissemos anteriormente, racionalmente, a criação é uma reflexão, reflete as qualidades perfeitas do Criador.
Porque a criação ela não pode ser atribuída a alguém que é incapaz de criar, ou nada que é feito é atribuído a alguém que é incapaz de fazer. Depois vem a nossa reflexão, a vida e a morte. Aquele que criou a morte e a vida, bendito aquele em cujas mãos está a soberania, e ele sobre todas as coisas é onipotente, aquele que criou a morte e a vida, para pôr à prova qual de vós é melhor em obras. Meu Deus, para que a morte e para que a vida? Por que a vida é assim? Por que eu vivo, depois vou morrer? E por que a vida ela não é perfeita? No que diz respeito a nós, ela não é perfeita, nós não somos perfeitos. Aí a resposta qual que é? Para pô-los à prova, qual de vós é melhor em obras? Qual de vós é melhor em boas ações? Qual de vós é melhor em crença? Quem vai crer, quem vai descrer? E por isso há o livre-arbítrio. E Ele é o Todo-Poderoso, o Perdoador. Selamos com outros versículos que também nos fazem refletir sobre a vida e a morte. E nós lemos vários versículos e convidamos a todos a terem acesso ao Alcorão, tanto como livro para leitura e temos também para áudio. As pessoas podem ter acesso ao Alcorão em áudio para ouvir o Alcorão, tanto a recitação em língua árabe, como a tradução também e a locução para a língua portuguesa. Selamos então com estes versículos, onde Deus o Altíssimo, Ele nos cita as fases da vida e da morte. Você não tem acesso a todo o planejamento que Deus deu ao ser humano, mas Ele dá acesso a nós através daquilo que Ele revela aos seus profetas. Então no Alcorão Sagrado, Deus o Altíssimo nos diz: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. E com efeito criamos o ser humano do barro. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. Em seguida fizemos-lo gota seminal em lugar estável, seguro, ou seja, no útero materno. Isto, como abordamos anteriormente, é um milagre científico do Alcorão, pois ninguém, na época da revelação do Alcorão, 1400 anos atrás, pode ter acesso a informações como estas. Depois criamos da gota seminal uma aderência, e criamos da aderência embrião, e criamos do embrião ossos, e revestimos os ossos de carne. Em seguida fizemos-lo surgir em criatura outra, então bendito seja Allah, o melhor dos criadores. Bendito seja Deus, o melhor dos criadores. Depois o próximo versículo, ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ. Agora, a hora da morte. Em seguida, por certo, depois disso, depois da vida, sereis mortos. E depois, o que acontece? ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ. Em seguida, por certo, no dia da ressurreição, sereis ressuscitados. Esta é uma bela reflexão. Devemos ler estes versículos e ter a convicção de que somos dependentes de Deus e ter a convicção de que precisamos da crença em Deus único, o Altíssimo, o Exaltado, o Sublime e o Possuidor de tudo e o Soberano sobre tudo. Nós pedimos a Deus que aceite de nós as nossas adorações, o nosso jejum, as nossas orações, e pedimos a Deus que nos dê orientação em nossas vidas. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وتابعيه بإحسان إلى يوم الدين. Em nome de Deus, clemente e misericordioso, a paz de Deus esteja sobre o profeta Muhammad e sobre todos os outros mensageiros, seus seguidores, até o dia do juízo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mais uma vez, refletindo um pouco sobre a fé, sobre a crença, Deus o Altíssimo diz no Alcorão Sagrado: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. Allah, não existe Deus senão Ele, o vivente, aquele que subsiste por si mesmo. لا تأخذه سنة ولا نوم. Não o tomam nem sonolência nem sono. له ما في السماوات وما في الأرض. Dele é o que existe nos céus e o que existe na terra. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
quem intercederá junto dele, senão com a sua permissão? Quem pode interceder junto a ele, senão com a permissão dele mesmo? يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. Ele sabe seu passado e seu futuro. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. E nada abarcam de sua ciência, senão aquilo que ele quer. Ninguém tem acesso à ciência de Deus, que é perfeita e completa, e tem ciência sobre tudo o que acontece, tudo o que existe, pois ele criou. Ninguém abarca, ninguém abrange esta ciência, ou parte dela, a não ser quem ele decretar que abrangerá e que conhecerá algo desta ciência. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. O seu trono abrange os céus e a terra. وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. O seu trono abrange os céus e a terra, e não a fadiga custodiá-los. Não cansa a Deus custodiar os céus e a terra. E Ele é o Altíssimo, o Magnífico. Estes versículos, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, na verdade é um só versículo de uma surata do Alcorão, que é Surat al-Baqarah, a segunda surata do Alcorão, versículo 255. É conhecido como Ayat al-Kursi, o versículo do trono. Tem uma grande importância, é o mais magnífico versículo do Alcorão. Por quê? Porque cita as qualidades divinas. Como ouvimos, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allah, não existe Deus senão Ele, o vivente, aquele que subsiste por si mesmo. Dentre também o que lemos, dele é o que existe nos céus, o que existe na terra. Não afadiga a Deus custodiar e manter os céus e a terra, manter os seres humanos, manter a vida que Ele criou. Estes versículos nos revelam a perfeição de Deus e nos revelam os atributos de Deus. Quando refletíamos sobre a crença em Deus, a crença racional, a crença natural, nós citamos muitos versículos onde Deus nos cita a criação dos céus, da terra, do ser humano, das montanhas, tudo que existe nos céus e na terra, a lua, o sol, a noite, o dia, tudo isso como sinais da sua existência. Agora queremos lembrar, depois de lermos estes versículos, que na verdade o monoteísmo não é apenas a pessoa crer em Deus como único Criador. Não é o monoteísmo somente a pessoa crer na unicidade de Deus em suas obras. O monoteísmo, na verdade, é o monoteísmo na adoração. O ritual de adoração, o agradecimento, a submissão a quem deve ser, a quem o ser humano é submisso. Aqui é que temos exatamente o monoteísmo. Então, o monoteísmo não é só crer em Deus. O monoteísmo não é unificar a Deus em suas obras, em sua criação. Eu dizer, não, Deus é o único Criador. Mas sim, o monoteísmo é unificar a Deus na adoração. Vamos só destacar dois termos importantíssimos que formam o monoteísta, formam o muçulmano. O primeiro ponto a ser destacado é o fato de crermos que nada se assemelha a Deus. Os mais sublimes atributos, nomes e qualidades pertencem a Ele. É o soberano, o exaltado, está isento de toda imperfeição. O muçulmano, ele adora a Deus conhecendo a Ele através desses nomes e atributos. Você sabe que Deus é soberano, então você se sente dependente dEle e se sente necessitado de adorá-lo. Você ouve que dos nomes de Deus, Al-Ghafur, por exemplo, que Deus é perdoador. Então você age de acordo com as ações que te levam a merecer o perdão de Deus. Você ouve que Deus Al-Qadir, Al-Qadir, o poderoso, o onipotente, aquele que tudo pode. Então você se dirige a Deus como aquele que tem poder sobre você e pede a Ele, e roga a Ele, e implora a Ele das suas graças, pois Ele pode te dar. Você crê em Deus como Ar-Raziq, por exemplo,
Ar-Raziq, o mantenedor, o sustentador, aquele que sustenta a todas as criaturas, aquele que decreta a vida de todas as criaturas, Al-Khaliq, Al-Bari, o Criador, o iniciador da criação. Então, você se dirige a Deus com todos esses nomes, você tem a plena convicção de que Ele tem essas qualidades perfeitas, se dirige a Ele para que Ele te perdoe como Al-Ghafur, o perdoador, para que Ele te sustente como Ar-Raziq, o sustentador, o mantenedor, para que Ele te dê daquilo que há no mundo, das suas graças, ou para que Ele te salve, por exemplo, Al-Qadir, o poderoso. Al-Alim, quando você ouve, Deus tudo vê. Deus é onisciente, tem ciência de tudo. Então a pessoa, ela acaba por viver convicta de que em todos os nossos movimentos nós temos a ciência de Deus sobre nós e a visão de Deus sobre nós, e Deus nos ouve e nos vê. Então esse é um ponto destacado e importante no monoteísmo. Assim a pessoa, ela nunca vai se dirigir e implorar a alguém ou a algo, ou tomar algo como ídolo em vez de Deus. Como vai tomar alguém a ídolo em vez de Deus, sabendo que Deus ouve tudo, em suas mãos está o sustento e a manutenção de tudo e do ser humano. Como uma pessoa vai idolatrar a algo ou a alguém, se ela tem a plena convicção de que Deus ouve a tudo e a todos e vê tudo e a todos? Diretamente a Deus, sem intermediários, esta pessoa irá adorar ao Altíssimo, louvado seja Ele, subhanahu wa ta'ala. Um outro ponto que é, na verdade, o mais importante de tudo. Como antecedemos, o monoteísmo não é crer em Deus como Criador somente, mas sim crer em Deus como único merecedor de adoração. Então, o segundo ponto, cremos na unicidade de Deus, na criação e na orientação. O que você quer dizer com isso? Para que está complicando? O que significa isso? Crer em Deus como única divindade, na criação como Criador nosso, e também crer nele como única divindade na adoração, na orientação. Ou seja, crer em Deus como estabelecedor de orientação, estabelecedor da lei, estabelecedor daquilo que nos leva à felicidade. Então, cremos na unicidade de Deus na criação e na orientação, pois aquele que sozinho criou este universo também tem o direito, só Ele tem o direito da orientação de suas criaturas. Tem o direito de estabelecer legislação e direcionamento dos termos que decretam as suas obrigações perante Deus. Falando de maneira mais fácil, o que eu faço? Eu nasci. Eu creio em Deus como Criador. Deus me criou, graças a Deus. Tudo bem, o que eu faço agora? O que eu faço, meu Senhor? Para que existo? O que me é permitido? Qual é a minha obrigação? Que rumo eu tenho que tomar na minha vida? Está certo, nós sabemos que o ser humano, ele constrói o mundo, constrói o universo. Deus o fez sucessor dele na terra, ou sucessor de uma geração a outra na terra, para construir a vida, construir o mundo, para construir a sociedade, para reproduzir, para construir a família, a sociedade e tudo mais. E construímos. E com a anuência de Deus e a permissão de Deus, graças a Deus, construímos tudo o que o homem hoje observa de desenvolvimento. Porém, como nós estávamos a refletir, o mistério da vida e da morte, o mistério da criação de tudo isso, o mistério de toda esta perfeição, para que fui criado? Deus também é estabelecedor de orientação, não é só criador. Dentre os atributos e as qualidades que devem ser atribuídas a Ele, que Ele é estabelecedor de orientação. Por isso Deus Altíssimo diz: Ala lillahi al-khalqu wal-amr, tabarakallahu ahsanul khaliqin. De Deus é a criação e de Deus é o decreto. Ele decreta. Então, entendendo de maneira simples, o que devo fazer? Como devo viver? O que me é permitido? Para que nasci? Qual é o propósito básico da minha existência? Não é só viver para construir o mundo, não é só viver para satisfazer as minhas vontades,
Não é só viver por viver, como aquele a quem foi perguntado, um filósofo foi perguntado sobre a vida, de tanto refletir e ler sem a orientação e sem o decreto de Deus como base, como orientação, como guia, como luz para ele. O que ele respondeu? Ele disse: eu vim não sei de onde, eu vou não sei para onde, só sei que eu vi um caminho na minha frente, e se eu quiser ou se eu não quiser, esse caminho eu vou seguir. De onde eu vim eu não sei, para onde eu vou eu não sei, e tudo o que eu sei é que não sei. É isso que o ser humano quer? Não. O ser humano racional, aquele que é equilibrado, tem a reflexão e tem toda a capacidade de pensar, com certeza ele crê que a criação não foi só para isso. Aí concluímos, depois de estabelecermos que cremos que Deus é único em seus atributos, nomes e qualidades, e ninguém se assemelha a Ele é perfeito e é o soberano. E depois de destacarmos também que só Deus merece ser adorado, como também só Deus criou, aí concluímos que os mensageiros que Deus enviou, e este é um outro ponto de crença, que é a crença nos mensageiros, e também abrange a crença nas Escrituras. Jesus, Moisés, Noé, Abraão, Davi, Salomão, Muhammad, tantos profetas, e nós contamos esses como personagens principais da história e como os principais mensageiros. Porém, eles na verdade são exemplos, porque são milhares estes que foram enviados para a orientação do ser humano. Estes mensageiros, nós achamos que eles foram enviados para estabelecer que Deus criou, como nós antecedemos o fato de Deus ter criado e o fato de Deus manter o universo e sustentar o ser humano é algo natural e é algo racional. Deus só nos lembra destas coisas para concluirmos, para chegarmos a um outro resultado, que é o merecimento de Deus unicamente de ser adorado. Então os mensageiros foram enviados na verdade para estabelecer o monoteísmo na adoração, o monoteísmo no direcionamento a Deus. Por isso dizemos o quê? La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Não há divindade além de Deus, Ele é o único. Selamos com este versículo que cita a unidade da profecia e a unidade da mensagem, e como todos os profetas trouxeram essa mensagem, selamos a crença em Deus citando este versículo, que é a união entre todos os profetas no estabelecimento de que de Deus é a criação, de Deus é o decreto e Ele é o único. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. Ele vos estabeleceu da religião o que havia revelado a Noé, e isto que revelamos a ti, Muhammad, e aquilo que foi revelado antes a Moisés, a Jesus, a Abraão. Observai a religião, não vos separeis nela, não vos discrepeis na religião. Então este é o lema básico e o título básico de toda a revelação de Deus e de toda a crença de todos esses profetas. Peço a Deus que nos oriente para o seu caminho. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi tabaraka wa ta'ala wa barakatuh.